Deixa eu seguir aqui, porque agora é hora do Índice CNN. Antônio Lavareda e eu vamos te atualizar sobre as principais tendências e cenários das eleições municipais deste ano. Hoje o Índice CNN faz uma primeira análise dos perfis dos pré-candidatos nestas eleições municipais. Sejam eles prefeitos e prefeitas que já disputam um novo mandato ou sejam desafiantes aos atuais gestores. Por isso eu chamo já aqui Antônio Lavareda, já junto comigo aqui na tela, para a gente trazer nossa primeira arte, Lavareda, para quantificar, começar a entender por que o favoritismo médio dos candidatos à reeleição é tão visível na comparação com os opositores. E esta é a pergunta que eu te jogo, já dando as boas-vindas, Lavareda. Por que é tão difícil enfrentar os chamados incumbentes, quem já está no cargo? Olá, Yuri. E como você comentava, já nesse momento da campanha, ou seja, nós estamos há bastante tempo da eleição, como sempre lembramos, você tem uma diferença de 12 pontos dos incumbentes, na média dos incumbentes, sobre aqueles principais desafiantes. E por que é tão difícil a tarefa dos desafiantes, Yuri? Sobretudo por três motivos, três fatores que ajudam a entender, ajudam o nosso espectador a entender esse favoritismo do prefeito ou da prefeita que, sentado na cadeira, disputa a eleição. O primeiro deles é que é uma questão de timing, Yuri. A campanha só vai começar mais adiante, há toda uma fiscalização dos tribunais regionais eleitorais com relação aos prazos legais estabelecidos. Mas, de fato, a campanha do incumbente já começou há muito tempo, em alguns casos, desde o início do seu mandato. O incumbente se expõe diariamente, ele desfruta de uma taxa, então, de conhecimento bem maior do que dos seus competidores, ele está nas ruas o tempo todo. Então, o primeiro fator é o fator timing, o fator tempo. Campanha de incumbente já começou lá atrás. Segundo fator, Yuri, também relacionado, obviamente, à incumbência, é o volume de recursos no sentido mais amplo que o incumbente tem. O incumbente tem o controle da caneta, como se diz popularmente. Então, as políticas públicas, o anúncio das políticas públicas, o anúncio das ações administrativas, tudo isso faz, em última instância, avançar a popularidade do incumbente. Mais popularidade, mais intenção de voto. O incumbente, com as coligações de apoio nas câmaras municipais, conseguem também maiores coligações para a campanha eleitoral, ou seja, através disso, mais tempo de televisão e rádio. E aí nós chegamos no último fator, que vai ser bastante importante no decorrer das campanhas. Grandes coligações, grande fatia de tempo de televisão e de rádio. Na campanha municipal, Yuri, para você ter uma ideia, um candidato a prefeito com a mesma coligação presidencial, por exemplo, ele terá 2 vezes mais tempo, mais de 2 vezes mais tempo do que um candidato a presidente. E por quê? O espectador vai se perguntar. Porque ao mesmo tempo reservado à propaganda nas eleições gerais e nas eleições municipais, sendo que nas eleições municipais há apenas 2 categorias de candidatos, prefeitos e vereadores. Ao passo que nas eleições gerais temos presidentes, senadores, governadores, deputados federais e deputados estaduais. Isso aí, de forma sintética, nos ajuda a entender a chamada vantagem do incumbente nessas eleições municipais, Yuri. E além de destacar e a gente conseguir medir, mensurar esse favoritismo que os prefeitos, dos prefeitos que devem disputar um novo mandato, como o Antônio Lavareda estava nos explicando, o IPESP Analítica também fez um mergulho profundo em outros dados que a gente tem à disposição por hora, para a gente estudar, entender o perfil dos principais nomes das disputas na cidade. A gente já separou aqui três pontos, já está aqui na nossa tela, 3 recortes bastante importantes. A questão de idade, de educação e de gênero. Em geral, os candidatos à reeleição são um pouco mais experientes e com mais anos de estudo que os desafiantes, embora a diferença seja pequena. Queria a gente jogar esse olhar primeiro, Lavareda, na questão de idade e de tempo de estudo, para depois a gente se debruçar sobre a terceira parte da nossa arte. Mas queria te ouvir primeiro sobre essa comparação dos incumbentes, dos candidatos à reeleição serem um pouquinho mais velhos
e uma fatia um pouquinho maior daqueles que completaram o ensino superior em comparação com os desafiantes. Isso significa, a olho nu, Yuri, no que concerne a idade dos que disputam a eleição, que o prefeito ou a prefeita que está no cargo, ele tem um pouquinho mais de quilometragem de estrada, pelo menos 4 anos a mais, o que na política significa a possibilidade de ter arrecadado maior experiência e com essa experiência maior relacionamento, que vai ser importante na articulação política, sobretudo. No que diz respeito à formação educacional, você vê que esses candidatos à reeleição têm aí 93% deles uma formação de 3º grau. Então, também, né, no total, no conjunto, eles têm mais escolaridade que os desafiantes, que também não deixa de ser, embora não seja fundamental, obviamente, mas não deixa de ser mais um recurso, mais um instrumento que os diferencia positivamente, ou seja, a seu favor nesse caso, Yuri. E aí, a gente está ainda com essa arte, porque agora eu quero me debruçar, né, no ponto ali do perfil demográfico, desse 3º ponto, para chamar a atenção para a questão de gênero. Mais uma vez, Lavareda, a gente trazendo esse assunto e mais um indicador mostrando o predomínio dos homens em relação às mulheres. Aqui a gente não fez a divisão entre candidatos à reeleição e desafiantes, porque o cenário é mais ou menos o mesmo. Menos de 2 mulheres a cada 10 nomes que disputam, que aparecem nas pesquisas monitoradas pelo índice CNN, Lavareda. Ô Yuri, como já temos tratado, isso aí é, digamos, a vergonha brasileira, ou seja, essa desigualdade de gênero brutal no que diz respeito à representação política. Para você ter uma ideia, isso aí, hoje, vamos chamar a eleição a preço de hoje, a competição a preço de hoje, nas capitais, ainda estaria melhor do que o resultado da eleição de 2020, quando apenas 4% dos prefeitos eleitos nas capitais foi mulher, ou seja, nós estamos falando de apenas uma mulher entre as 26 eleitas nas capitais em 2020. Esse número também não é diferente, Yuri, do número de vereadores eleitos, quer dizer, o número de homens e de mulheres vereadores eleitos em 2020. Para você ter uma ideia, naquela eleição houve 33% de candidatas mulheres à vereança, porque é um requisito legal, então os partidos vão lá e inscrevem essas candidatas, mas se elegeram 83% de homens vereadores e apenas 17% de mulheres. Yuri, mais uma vez fica estampado que esse modelo proporcional de lista aberta é um modelo praticamente intransponível para grande quantidade, para o grande número de mulheres. Ou seja, você chegar a uma representação de 1/3, pelo menos, das mulheres, isso é extremamente difícil. Ainda é uma jornada com muito tempo e que não vai mudar sozinha por vontade própria. É necessário também se rever os critérios e as regras do jogo. Mas, por fim, Lavareda, vou te chamar a nossa última tela de hoje para mostrar o perfil político-profissional dos candidatos entre os líderes e vice-líderes nas principais disputas. Ou seja, que cargo que essas pessoas ocupam. Sempre houve esse predomínio de deputados federais e prefeitos, Lavareda, ou é possível perceber alguma diferença hoje em relação a disputas passadas? É interessante, Yuri, quando você observa esses dados e quando eu me deparei com o primeiro levantamento que o IPESP Analítica fez, né, da biografia dos candidatos, dos pré-candidatos, na verdade, porque as candidaturas só vão dar definidas com as convenções, obviamente. Mas eu dizia, afora os prefeitos ou ex-prefeitos que são candidatos ou incumbentes ou quem já passou pelo cargo e agora se reapresenta, esse percentual de deputados federais, que é arredondadamente 27%, e de deputados estaduais, que de forma arredondada 17%, é extremamente parecido com o resultado que eu apresentei num livro publicado lá atrás, Yuri, Emoções Ocultas e Estratégias Eleitorais, no qual eu levantei toda a biografia de prefeitos eleitos de meados dos anos 90 até 2010. E o que é que a gente tinha ali como
caminho, como carreira natural dos prefeitos das capitais. 28% eram deputados federais, ex-deputados federais. Está aí hoje, e 27%. E 20% eram deputados estaduais. Nós estamos aí com 17%. Ou seja, na velha margem de erro, é quase a mesma coisa, Yuri. Mudou muito pouco, mudou quase nada. E quanto isso reforça também essa conexão das eleições municipais com as eleições gerais, né, de 2 anos antes ou 2 anos depois, mas principalmente esse vínculo de prefeitos com os deputados, não só federais, mas também estaduais. Este é Antônio Lavareda, sociólogo e cientista político, que traz semanalmente comigo uma série de dados e análises aprofundadas destas eleições municipais, as mais aguardadas e disputadas desde a redemocratização. Você pode rever no canal da CNN no YouTube todas as edições do Índice CNN e, com isso, ter o mais completo panorama das disputas nas capitais e maiores cidades do país. Lavareda, muito obrigado, sempre um prazer dividir tela contigo aqui. Até a próxima semana. Até a próxima semana, Yuri.